Bem, bom dia a todos. É uma grande honra estar participando, né, desse painel. Agradeço muito. E eu sou bem pequenininha, já ouvi muita coisa sobre o Alexandre, sobre o Rui. E como livreira, eu estou há 10 anos. Então, é assim, é pouco tempo, né? De acordo com o chão de vocês. Mas a gente já vem percebendo, né, tudo isso que ele falou a respeito de você se preocupar com a organização da loja, deixar tudo preparado. Então, essa é uma preocupação mesmo, né? Quando a gente termina de fechar a loja, deixar tudo pronto para que o primeiro cliente possa entrar, tá com tudo limpo, tá com tudo organizado, se preocupar muito com o acervo dos livros, se preocupar muito com o atendimento, e depois fazer as festas. Eu me senti um pouco culpada, porque eu coloco ainda a festa um pouquinho antes, brasileira não tem jeito. Então, a gente foca muito em evento, a livreia eólica, e desde que eu tive a Nobel também, por 9 anos, nós tínhamos muito eventos. Então, nós trabalhávamos muito com essa parte de espaço social, esse café, e eu sinto que nós precisamos ter esse foco realmente, né, na parte estrutural, mas, para mim, relacionamento é muito importante. Então, nós não trabalhamos somente com aquelas pessoas que já estão habituadas com a leitura. A gente trabalha principalmente com o foco de fazer com que as pessoas se apaixonem, né, pela leitura. Então, para mim, tudo o que foi dito aqui foi uma lição muito grande de alguém que tem uma experiência incrível. A gente anotou ali para poder levar como lição de casa e realmente atuar com todos os pontos de uma forma mais estruturada, né? Colocando aqueles pontos, os primeiros 4 para depois ir para os 5, mas também dando essa importância vital, que é estar com as pessoas no dia a dia, olhar nos olhos, se preocupar com esse acolhimento, né, que a pequenininha consegue fazer. Eu por exemplo, eu estou lá da hora que abre até a hora que fecha, então eu praticamente acompanho todo o ritmo da livraria. E para mim está sendo muito importante conhecer cada cliente, né, cada amigo que chega na livraria hoje. E eu senti muita verdade nele em relação a isso também. Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim, uma apresentação emocionante. Eu conheço James Daunt, aliás, conheço a livraria Daunt em Londres, sempre fui um grande admirador, mas é impressionante a facilidade e o rigor e a simplicidade. Fez um resumo de tudo aquilo que certamente nós livreiros vivemos todos os dias, os nossos desafios. É um exemplo, de fato, emocionante. Quero parabenizar o Publish News por essa iniciativa, você, Thales, Ricardo, muito feliz, falei isso para você, Ricardo, desde que fui convidado, muito feliz de participar desse evento que eu já sabia que seria bastante importante. E eu, inclusive, depois quero conversar com vocês, quer dizer, o que a gente pode fazer com esse vídeo, com essa entrevista, porque eu acho que todos os livreiros brasileiros têm que ter acesso a essas informações. Mas eu quero dizer que, para mim, também é uma enorme alegria estar aqui com o Rui. Eu fiquei pensando assim, vou contar um segredo aqui para vocês, o Rui e o James Daunt, antes de nascerem, foram para a mesma escola. Eles fizeram primeiro essa escola e depois nasceram essas pessoas absolutamente brilhantes. Para quem conhece a Livraria da Travessa, você vai ver que assim muito pouco do que ele falou ali, a Livraria da Travessa não faz acontecer. E por isso eu sou um grande admirador do trabalho da Travessa e do Rui. Eu outro dia perguntei para ele, Rui, qual é exatamente o teu papel dentro da Travessa? Ele falou assim, eu sou o garoto propaganda. E para aqueles que conhecem a Travessa, que conhecem o Rui, para os funcionários da Travessa e para todos nós, a gente sabe que o Rui é muito mais do que o garoto propaganda, e então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Talvez o garoto aí que já esteja um pouco... A propaganda continua. Mas
eu fiquei absolutamente impressionado com o depoimento do Daunt. Eu também já conhecia a livraria Daunt em Londres, e algumas Barnes & Noble e Walter Stone, e principalmente a Foyos, né, que parece que ele assumiu também, né? Que eu, assim, se alguém perguntasse qual a livraria mais espetacular do mundo, assim, até mais que a Martins Fontes, seria a Foyos de Londres, assim, pela história, que até eu conheci antes da nova sede, né? Eram 2 prédios geminados, e assim, aquela coisa um pouco caótica e tal. E eles, por um problema qualquer lá, eles se mudaram para uma antiga escola de design e tal, que é um prédio envidraçado. Fizeram uma livraria ali, que é uma coisa incrível, incrível, né? Muito legal. Então, eu tinha essa... E eu ouvia falar no James Daunt e intuía de que ele ele seria o nosso líder. Assim, uma grande figura. E realmente é impressionante o depoimento. Eu imagino que ele ficaria muito feliz, ficaria surpreso se ele visse as livrarias brasileiras. Porque, obviamente, que a gente tem o país que a gente tem, que enfim, não é o primeiro mundo e tudo, mas eu não sei, eu vejo assim, que o Brasil alcançou uma excelência, assim. Uma excelência, talvez seja exagero, mas a gente tem livrarias aqui de alta qualidade, né? E quando ele começou a falar dos pontos, o Léo até veio brincar comigo aqui, ele falou, porque numa conversa que a gente teve, numa entrevista, eu falei que a Travessa tinha o Triple A, né, os 3 As, que era atendimento, acervo e arquitetura, que é muito disso que ele está falando, é muito disso que ele falou. Mas a minha vontade, e foi o que o Alexandre, a gente comentou aqui, e vamos fazê-lo, foi de imediatamente correr, voltar para o Rio, reunir todo mundo e vamos assistir a essa fala, né? Porque que maravilha, né? Assim, como que a gente pode, como temos espaço para crescer e como que a gente já é bom no que a gente faz, né? Eu acho assim, eu acho esse ponto importante. Parabéns para as livrarias brasileiras que atendem muito ao que ele disse, e eu tenho certeza, até tem uma coincidência que ele falou que começou há 40 anos atrás, numa pequena livraria, e é exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu tenho certeza que a gente tem muito a caminhar, mas que a gente está no caminho certo, ouvindo a conversa com o Daunt. Eu queria pegar uma carona no que a Solange falou, que você disse assim, eu sou pequena, né? Eu fico ali, eu tomo conta desde da hora que abre até a hora que fecha, né? E você até se posicionou assim, de certa maneira você está dizendo, como eu sou diferente por exemplo, do tipo de negócio que o Alexandre já tem, que ele também já tem. Mas veja bem, aquilo que o Daunt falou, né? Manter um espírito de livreiro independente, mesmo numa grande livraria, né? Esse seria um grande trunfo, né? Agora, é óbvio que vocês sabem melhor do que ninguém que a gente aqui no Brasil tem alguns problemas que o Daunt não tem, né? Assim, queria saber assim, o que vocês acham que o surpreenderia, né? Você disse que ele ficaria contente, né, de ver algumas livrarias que a gente tem que realmente tem um nível de excelência muito bom, mas quais vocês acham também que são os problemas que iriam surpreendê-lo, sabe? O que nós as jabuticabas que a gente tem aqui dos nossos problemas de livraria. Thales, primeiro dizer que eu fiquei mais uma vez emocionado com a apresentação dele, como o Rui, como todos nós, porque ela vem completamente de encontro àquilo que eu acredito.
de fato, eu tenho tentado fazer na livraria Martins Fontes da Paulista o máximo dentro dessas premissas, né? Ter os melhores funcionários, os mais bem remunerados, um acervo, não só o livro mais vendido, o best-seller, mas também apostar no fundo de catálogo, apostar num espaço agradável, bem desenhado. No nosso caso, temos a possibilidade de oferecer um café. Então, em primeiro lugar, isso, quer dizer, eu acho que ele ficaria surpreso, e eu concordo 100% com o Rui, ao visitar uma travessa, ao visitar uma livraria da Vila, ao visitar a Martins Fontes, que muito do que ele prega ali, muito do que ele fala, nós certamente fazemos. Mas, respondendo objetivamente aqui a tua pergunta, primeiro, evidentemente, o nível médio do inglês e do americano, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista financeiro, é mais alto do que no Brasil, né? Lamentavelmente, as nossas livrarias, elas atendem uma elite da população brasileira, né? Eu já recebi, ao longo dos anos, muitos editores, muitos agentes literários que não conhecem o Brasil, né, que não sabem o que vão esperar. E aí, quando chegam nas nossas livrarias, quando vem a Travessa, quando vem a Martins Fontes, ficam absolutamente espantados assim com a qualidade e acima de tudo, com os livros que eles encontram dentro das livrarias. Eu já ouvi, em alguns momentos, editores e agentes falarem assim: nossa, as livrarias brasileiras são muito mais, usando uma expressão em inglês, highbrow, do que as inglesas ou as americanas. E eu normalmente falo sobre isso, que isso reflete um pouco uma doença e um problema do Brasil, que as livrarias atendem mais ou unicamente uma elite. Então, eu acho que nós temos aí um desafio como sociedade, que é ter mais e mais livrarias espalhadas pelas nossas cidades. Nós temos falado muito sobre isso, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil precisa de mais e mais livrarias. Mas, para que a gente tenha mais e mais livrarias, a gente precisa de que o país seja mais justo, que tenha mais oportunidades, que as pessoas leiam mais, que as pessoas tenham mais dinheiro para consumir, etc. Então, eu acho que, assim, talvez a diferença que eu acho que ele se surpreenderia com como é parecida a realidade do livreiro brasileiro com a realidade que ele coloca, mas esse ponto de que o Brasil ainda tem, como país, um largo desafio do ponto de vista social para estar percorrendo. Nós temos falado muito, isso aqui já é um outro assunto, na verdade, mas rapidamente sobre isso. Nós temos estado aqui, e eu falo nós, incluo o Rui, porque eu tenho falado com ele semanalmente, muito preocupados com essa questão, por exemplo, da Amazon no Brasil. Nós estamos lutando para que o Brasil tenha uma lei do preço justo, do preço único, o que a gente chama aqui no Brasil de Lei Cortês, porque é inquestionável que, num país com as fragilidades do Brasil, com a falta de livrarias espalhadas pelo país, você ter uma empresa que faz do livro boi de piranha, ou seja, ele fala sobre isso, né? Quer dizer, usa o livro para atrair o cliente para a sua loja, e, ao fazer isso, destrói o ecossistema. Isso é uma coisa muito, muito perigosa, e eu acho que nós, no Brasil, corremos mais este risco do que as livrarias inglesas e americanas, por estarem em sociedades mais organizadas. Então, eu vejo o exemplo da França, o exemplo da Alemanha, o exemplo de Portugal, da Espanha, da Argentina, aqui do nosso lado,
Os franceses falam, o meu filho teve recentemente agora em Paris, falou, não conheço nenhuma cidade onde tenha mais livrarias espalhadas pelas suas ruas. E eu respondi, muitas dessas livrarias não existiriam se não fosse a Lei Lang, que existe há 40 anos. Então, esse é um desafio que nós temos aqui, esse é um ponto que eu gostaria também de colocar. Quer dizer, certamente o Brasil, tendo um mercado mais frágil, está mais sujeito a viver os problemas trazidos pela destruição do ecossistema. Uma das maiores dificuldades que eu vejo como livreira e como mãe e também como educadora, né, em família, é essa estrutura de educação do Brasil e também da educação, em que muitas vezes uma criança cresce, chega numa idade adulta, sem ter o gosto pela leitura, sem ter o amor pela leitura. Então, quando eu comecei a trabalhar como livreira com a Nobel, no Largo 13, que a gente atendia 700 quilômetros quadrados ali da região da Zona Sul, a minha primeira preocupação foi assim, eu preciso ir aonde o povo está. E eu saía para fazer eventos em praça pública, biblioteca, casa de cultura, escolas, rua, porque eu percebi que eu precisaria construir o leitor. Então, não só o leitor criança, mas o leitor jovem, o leitor adulto. E eu percebi que a leitura, ela passava a partir da leitura de mundo. Eu precisava encantar as pessoas de acordo com o que elas gostavam. E eu acredito que isso, para eles, no exterior, não seja tão complicado como aqui no Brasil, que a gente tem tanta diferença social. Eu tinha uma livraria que ela não era fechada até o teto, no Largo 13, e, para dizer bem a verdade, depois que nós fechamos, nós entramos no espaço fechado, com aquela fachada preta da Nobel, eu percebi que muitas pessoas não entravam na livraria porque não se sentiam pertencentes. Então, a gente teve que fazer depois, lá embaixo, uma feira de livros com espaço aberto para que as pessoas pudessem entrar na livraria. Então, isso, infelizmente, acontece, as pessoas não se sentem pertencentes. Eu mesmo, estando no espaço hoje, né, no centro de Mogi, uma loja de rua, uma loja pequenininha, ainda entram pessoas lá e falam assim, eu vim aqui por causa do seu post, porque disseram que você é uma pessoa bastante simples, porque eu nunca tive coragem de entrar numa livraria antes. Então, assim, eu trabalho muito com esse conceito de que, embora a leitura seja algo ainda considerado elitizado, a gente precisa entrar, né, nesse conceito de desacralizar o livro, de democratizar a livraria. Então, eu acho que esse é um movimento importante, fazer um trabalho de revolução dos afetos dentro de uma livraria. Todos precisam se sentir pertencentes a esse espaço. Então, embora a gente traga livros, né, que são mais para pessoas que já acostumam ler, a gente começa a trazer coisas bem pequenininhas, com contos pequenos, a pessoa chega, mas eu não gosto de ler. Então, eu acho que assim, esse hábito, esse costume, esse prazer pela leitura no brasileiro, ele ainda precisa ser construído. Eu acho que esse maior desafio que nós temos hoje, apesar, né, de todas essas coisas que a gente sabe, de concorrer com a Amazon e tudo mais, mas eu acho que a formação do leitor, ela é fundamental. Sem dúvida, assim, até falar qualquer coisa, né? Nada chega perto da importância, né? O acesso, né? Você dá o acesso através da educação para a população, né? Isso sem dúvida, é o mais importante. Mas, inclusive, é uma das missões da livraria, né? Do livro, ajudar nesse acesso. Colocando isso, obviamente, no patamar mais alto, eu diria que a coisa do nosso mercado livreiro em si, que é o que estamos falando aqui, hoje eu acho que no Brasil a gente está num momento, numa transição de assim, até um pouco assim de perplexidade de todo o mercado diante dos novos tempos, né? Então, eu vejo assim, o comportamento
de todo o mercado, e do meu ponto de vista, eu olhando o comportamento das editoras, né? Acho que as editoras brasileiras elas têm uma responsabilidade e um papel muito importante nesse momento. Eles teriam que assumir uma responsabilidade muito importante nesse momento. É claro que eles, do lado de lá, devem olhar para os livreiros e ter um ponto de vista deles, né? Mas, assim, diversas coisas que, certamente, o James Daunt convive de forma muito mais adequada do que nós aqui vivemos, né? Assim, exemplos, né? Você vê hoje uma coisa importantíssima para o mercado livreiro editorial do país é o livro didático, por exemplo, né? Durante anos e anos e anos, as pessoas iam às livrarias comprar livros didáticos e, na sequência, faziam contato, descobriam livros, né? Descobriam novidades editoriais, etc. Hoje a gente está assistindo muito, muito não, totalmente, né? Os livros didáticos não são mais comprados em livraria. Né? Isso é um ponto, né? Isso é uma coisa que o mercado precisaria discutir, né? Uma segunda coisa, isso que o Alexandre citou, a coisa do livro sendo usado por lojas virtuais. O que essas lojas virtuais querem? Descobriram, né? O livro é um grande atrativo para um público de grande categoria, né? No melhor sentido de categoria. Então, o que eles querem? Eles querem os dados desse público e eles querem o fluxo desse tipo de cliente. Então, para isso, eles abrem mão da remuneração que os livros trazem, né? Daí vem a questão, que é uma questão linda e profunda, que é a questão da Lei Lang, da Lei Cortez, da Lei do Preço Fixo, como acontece em milhares de países do mundo, que obrigam as empresas que vendem livros a serem remuneradas com a venda dos best-seller, né? Best-seller é o livro que vende bem, né? Então, esse livro que vende bem, ele remunera toda a cadeia produtiva do livro, né? Eu descobri agora, ontem, numa conversa com um jornalista, a gente levantou a carta do Denis Diderot, né? Carta sobre o comércio do livro, acho que é esse o título, estou errando um pouco. Mas ele, em 1723, se não me engano, essa carta, ele fala da importância do livro de sucesso, do livro de venda rápida, como financiador da bibliodiversidade. Então, isso está lá na carta. E, a partir dessa carta do Diderot, no caso, a França, ela adotou o conceito de que o livro precisaria ser vendido ao preço de capa. Décadas depois, isso caiu, né? Isso passou a ser o preço livre, e começaram operações a fazer mais ou menos o que está se fazendo hoje. E isso ficou até 1982, quando o Jack Lang liderou essa ideia da lei do preço único. Que é isso, né? O livro, o best-seller, ele é o financiador... Tem que cair fora, e aí volta, o menino mercado, tem que autorizar. Né? Ele é o financiador disso que o Daunt fala, que é uma livraria tem que ter uma grande oferta de livros, né? E todos os livros precisam porque como estar à é a venda, transmissão, né? O livro não é absolutamente um produto como outro qualquer, né? Ele é uma ferramenta de transmissão cultural e todo livro, toda ideia precisa encontrar o seu leitor, né? Bom, dito isso, o que acontece? Não consegue isso. As editoras... Olha a língua.
cedendo ouvindo? a essa tentação, né, desse gigante, ele fica começando a provocar a gente. desse varejista audacioso. Eu pus ele aqui. Usa essa remuneração do livro, mas deixa como consequência o fim do mercado livreiro, o fim do mercado livreiro saudável, em benefício de conseguir esse fluxo, conseguir os seus dados, né? Os dados do cliente com o qual ele vai dominar o mundo, né? Como a gente fala. Mas, enfim, esse é um assunto muito bacana, muito importante, e eu acho que é um momento importante para o mercado hoje se entender, né? Estamos trabalhando nisso, mas é preciso que haja um entendimento dentro do próprio mercado sobre as boas práticas. Thales, se você me permite, eu queria complementar o que o Rui falou aqui. Desde que começou a pandemia, nós criamos um grupo de livreiros e distribuidores espalhados pelo Brasil, aos meus olhos, as principais livrarias brasileiras e as principais distribuidoras. Ali, logo no começo da pandemia, nós criamos esse grupo, porque estávamos todos muito preocupados com o que aconteceria, uma vez que as livrarias estavam todas com as portas fechadas, como é que a gente ia pagar os salários dos nossos funcionários, como é que a gente ia se virar. Então, nós criamos esse grupo para estar trocando ideias. E a verdade é que esse grupo, lá se vão 2 anos e meio, esse grupo continua se encontrando semanalmente, ninguém falta aos encontros, porque, de fato, tem sido... Aliás, vocês mesmos já foram convidados, você, Ricardo, e você, Thales, para estarem com a gente. Temos discutido muito ali as questões do dia a dia do mercado, as dificuldades que nós estamos enfrentando e tal. E eu queria falar um pouco sobre elas, porque isso tem tudo a ver com o Brasil. Veja, eu tenho dito, e, aliás, nós fizemos agora, semana passada, uma convenção de livrarias, eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu vejo hoje 3 grandes desafios para os livreiros brasileiros. O primeiro nós já falamos, que é esse representado pela Amazon, vendendo o livro por preços que nós, livreiros, não podemos vender. Eu tenho falado que eu, como livreiro, tenho a obrigação de fazer tudo aquilo que o James Daunt falou, e eu assino embaixo, não tem nada a acrescentar. Eu só não posso abrir mão de uma coisa, que é o que o Rui acaba de dizer, da margem para poder fazer esse trabalho. Porque se eu não tiver uma margem para fazer esse trabalho, eu não vou pagar bons salários, eu não vou ter bons livreiros, eu não vou pagar o aluguel e por aí vai. Quer dizer, então, nós não podemos vender o livro pelo preço que nós compramos, com 40% de desconto, com 50% de desconto e por aí vai. Então, esse é um primeiro ponto, e é um ponto muito sério, sabe, que a sociedade brasileira tem que encarar. Quer dizer, a pergunta que a gente tem que fazer é: nós queremos que as livrarias brasileiras desapareçam? Porque se as livrarias brasileiras não tiverem o oxigênio para fazer o trabalho que o James Daunt está colocando, as coisas ficam muito complicadas. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como a gente vive num país muito confuso, né, as regras aqui são todas confusas. Veja, nós estamos hoje lidando com uma situação que é o próprio editor vendendo através dos seus sites, vendendo através dos marketplaces para o consumidor final os livros que ele, editor, publica por preços abaixo daqueles que ele, editor, estabelece como preço de capa. Ou seja, fazendo uma concorrência às livrarias. Isso nós temos conversado, temos trazido semanalmente esses editores para conversar com a gente, temos conseguido resultados concretos, positivos, mas nós estamos muito longe, na minha visão, de estarmos numa situação em que a gente possa dizer, não, os editores brasileiros estão conscientes de que eles não podem fazer isso, eles não podem atravessar o caminho da livraria, eles têm o direito, a gente defende o direito da editora vender os seus livros diretamente para o consumidor final, desde que ela venda pelo preço que ela, editora, estabeleceu.
uma coisa meio óbvia. Se a gente falar isso para o James Daunt, ele vai falar assim, mas, pelo amor de Deus, isso aqui não precisa nem se discutir. No Brasil, nós estamos discutindo isso. Pior, nós estamos vendo isso acontecer cada vez mais. Isso é um trabalho de educação mesmo do mercado, e a gente tem que conversar editora a editora para que isso, de fato, não aconteça. Então, esse é um segundo problema. E um terceiro problema, que nós também temos conversado bastante, temos falado bastante sobre isso, são essas feiras universitárias, por exemplo. As feiras universitárias, a Feira da USP, ela começou com uma grande festa do livro, acontecia uma vez por ano, no campus da USP, na cidade de São Paulo, todas as editoras vendendo os livros com 50% de desconto. Que, desde o começo, eu que sempre, né, a Max Fontes nasceu uma livraria, eu achei isso uma coisa um pouco estranha, quer dizer, que o editor atravesse totalmente como um caminhão, um trator, as livrarias oferecendo esse desconto. Mas, tá bom, uma grande festa, uma vez por ano, para você comprar o livro, você tem que ir ao campus da USP, se a livraria está lá, sei lá, no Recife, ela não é muito atingida por esse trabalho e tal, mas a verdade é que aí veio a Feira da Unesp, e vem a Feira da Universidade do Paraná, e a Feira da Universidade Federal Fluminense. E, para piorar, vem a pandemia, e como essas feiras não podiam ser organizadas presencialmente, passaram a ser organizadas online. Então, assim, hoje, nós temos, se não fizermos alguma coisa, nós vamos ter mensalmente uma feira universitária vendendo livros online, as editoras vendendo diretamente os livros, com 50% de desconto. Veja, numa situação como essa, a gente não precisa mais conversar sobre lei do preço fixo, não precisa mais lamentar as ações da Amazon. Acabou o mercado, ponto final, né? Porque se você, todo mês, tem a oportunidade de comprar livros com 50% de desconto, você vai visitar a livraria para quê? Para tomar um cafezinho, né? Então, veja, esses são assuntos, são desafios enormes que nós temos, que certamente não existem nos Estados Unidos e na Inglaterra. Apesar de, nos Estados Unidos e na Inglaterra, não existir a lei do preço único, eu tenho certeza que há uma ética e uma clareza por parte dos editores, particularmente, de que esse tipo de atividade não pode acontecer. Só para terminar, o Rui ainda agora, ontem ou anteontem, colocou no nosso grupo uma informação de uma livraria que está sendo reaberta na Universidade Federal Fluminense, e a novidade dessa livraria é que todos os livros da livraria serão vendidos com 30% de desconto ao longo de todo o ano, né? E eu, inclusive, mandei essa informação para um outro grupo, que é o grupo que fala sobre a lei do preço único e tal, defende, né, a lei, e falei assim, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Porque nasce com uma boa intenção, que é oferecer aos alunos e aos professores uma condição especial, só que destroem completamente o sistema, e ao destruir o ecossistema, eu tenho usado aqui essa expressão ecossistema, destroem as editoras, em última análise, a sociedade como um todo perde muito com isso, né? Então, são questões muito importantes que eu entendo, inclusive, que o Publish News tem um papel aí, porque nós estamos... É quase uma questão de educação mesmo, que a gente está precisando ouvir essas coisas e entender para chegar à conclusão de que elas definitivamente não podem acontecer. Só ilustrando isso, o que viabiliza, o que possibilita essa livraria dos 30%? É porque as despesas dela são pagas com dinheiro público. Assim, eu também poderia fazer isso, você poderia. Claro. Né? Claro. Me paguem as despesas, como acontece, que eu faço também. Ou seja, a Amazon não vive de vender livro, e por isso vende com os descontos que vendem.
Uma livraria dentro da universidade não precisa fazer dinheiro, porque, afinal de contas, o dinheiro vem, como você lembrou, do dinheiro público, né? Nas feiras universitárias, as editoras vendem com desconto de 50%, porque elas têm margem para vender com esse desconto, que é o desconto que elas vendem para nós livreiros. Quer dizer, e a livraria, onde fica? Quer dizer, de todos esses players, é a única empresa que vive única e exclusivamente desta margem que ela tem entre o valor que ela paga no livro e o valor que ela vende, né? E o valor que ela vende. Quer dizer, então, é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando, e eu te digo uma coisa, e talvez esse seja o ponto que você, Thales, com a tua pergunta, está querendo trazer aqui para essa conversa. Esse é, na minha visão, o grande diferencial que nós enfrentamos em relação ao que o James Daunt enfrenta na Inglaterra e nos Estados Unidos, sabe? Não basta você ser bom, sabe? Não basta você ser absolutamente competente. É triste, mas eu, semana passada, estava com um cliente na livraria que defende a livraria, que gosta, que vai à livraria, esse até mais do que eu mesmo vou, e ele falou assim, eu tenho clientes amigos que falam assim, tem que comprar mesmo, deixar esses livreiros incompetentes, sabe, desaparecerem. Então, quer dizer, essa visão maluca de que, na verdade, os livreiros é que são incompetentes. Quer dizer, o livreiro que não consegue vender e garantir a margem que lhe permite continuar trabalhando, isso é incompetência, né? É um assunto muito sério. A gente, a partir de agora, quem quiser fazer alguma pergunta, alguém da plateia aí quiser saber alguma coisa dos nossos convidados aqui, fiquem à vontade de pedir o microfone, tá? Para nós. Já temos uma ali. A gente se empolga tanto, né? Bota aí o Alexandre aqui, a Solange tem pouca chance com a gente. Mas assim, a gente acaba que fala pouco da própria fala do Daunt, né? Mas é porque estamos nos cascos, né, Alexandre? Não, é porque eu acho que a fala do Daunt é irrepreensível, assim, ela é perfeita, ela vai ao ponto, assim, é tudo aquilo que nós, livreiros, temos obrigação de fazer e de oferecer ao nosso cliente, né? Em relação à fala do Daunt, o que a gente tem que fazer é ajoelhar e falar amém, entendeu? É isso, quer dizer, aqui nós estamos no Brasil e estamos trazendo, para aqueles que se interessam por esse assunto, as dificuldades que nós enfrentamos. Oi, aqui. Bom dia a todos, meu nome é Tatiana, eu sou de uma cidade do interior da Bahia chamada Irecê, fica a 500 quilômetros da capital, né? E sou livreira há 20 anos, né? Meu esposo começou há 25 e aí depois com ele estou há 20 e sou professora também. A gente tem uma livraria e uma papelaria chamada Mona Lisa. Se depois forem buscar, esse Mona Lisa é com Z, porque ele colocou em homenagem à irmã, que o pai colocou em homenagem ao Da Vinci, mas no cartório, entre as duas vogais ficaram Z, e aí foi ficando, né? Mas, enfim, eu acompanho o Publish News, né? Sou assinante, conheço já o Thales, o Leonardo, a Thalita, ali de ouvir os podcasts e tal. E, como eu estava em sala de aula, não podia ter vindo em outras bienais. Quando tive a oportunidade dessa, eu falei, essa eu vou. Quando eu vi a programação de hoje, eu falei, tenho que estar lá dia 6, né? Saí ontem, cheguei, estou aqui. E está sendo, assim, superando as expectativas, né? Entre aquela história, o que é ideal e o real, aqui o real está sendo ainda melhor do que eu achava que seria, porque a discussão da primeira manhã é exatamente o que me angustia, o que me trouxe aqui, né? Como manter uma livraria nesses tempos, não só de política devassa, perversa que a gente está, mas todas essas outras políticas também que vocês tão bem colocaram aí, né? A gente tem uma livraria, e eu digo assim, a gente não vende livro, a gente tem uma livraria, a gente tem um espaço que está distante de tudo aquilo que o James colocou, mas procurando seguir um pouquinho esse passo a passo. É um espaço aconchegante, né? Fica no interior de uma loja maior que vende diversas coisas,
E aí termina que, por estar nesse interior, agrega, porque traz aquilo que ele fala também de novidades, agrega outros itens, né? E, assim, a gente abriu uma outra loja agora. Nessa outra loja também coloquei a livraria, né? Tenho parcerias que me ajudam a manter essa livraria com distribuidoras, mas uma distribuidora que me dá 30% de desconto. Aí tenho ido atrás de editoras, que aí eu consigo ter um desconto maior para manter uma margem mais razoável. Fechei com algumas editoras, tem o Martim Claret lá dentro, tem a Global, mas outras editoras, tipo Companhia das Letras, não posso, porque você tem que comprar com a distribuidora. A distribuidora me dá essa margem pequena, e aí vem uma Amazon que vende esse livro com 60%. E aí chega meu cliente lá e diz que eu sou careira. E aí, para eu explicar, não estou sendo careira, eu estou vendendo a preço de capa e não sei o quê. Já pensei em fazer um post no meu Instagram falando sobre isso, e meu marido falou, não, você é louco, você dá um tiro do pé, porque você vai estar dizendo a todo mundo que a Amazon é mais barata que você. Eu falei, então, deixa eu ficar quieta, né? E fico naquilo que a Solange lá, como eu estou lá todos os dias, na conversa com o meu cliente, né? Quando eles falam, mas está caro, eu fico, então, é o preço da capa, é onde eu consigo chegar. Mas na Amazon está muito mais barato. Não, eu entendo, você fica à vontade. Só que lá a política deles é outra, ou eles não pagam frete, e aí vai, e aí é o boi de piranha, como o Alexandre falou, eles querem o teu cadastro para depois te bombardear com outras coisas. Né? Só que eu não posso dizer ao meu cliente que ele não pode comprar lá, que é mais barato, porque, no final das contas, a gente vive num país tão desigual, com tantas dificuldades financeiras, como eu vou convencer esse cliente de que, não, deixa os 60% e fica aqui comigo, que eu dou 10%. E aí, acontecendo o que o Rui trouxe, eu começo a ceder, porque eu já estou dando 20%. Então, eu tenho 30%, eu começo a dar 20% para poder... Eu não estou ficando asfixiada, né? E, assim, além de eu ser professora há 25 anos, né? Assim, eu tenho uma questão social muito forte com o livro, meu esposo também. A gente não quer fechar a livraria, mas eu estou numa situação em que, assim, eu não vou sobreviver, porque eu preciso vender outras coisas que me dêem uma margem maior, e a gente vive num país capitalista e a gente precisa, né? Enfim, sobreviver, não é ter lucro, mas precisa sobreviver. E aí eu vi que vocês falaram aí que tem discussões já a respeito dessas leis, né? Estarei hoje o dia todo aqui para ver que caminhos que nós temos, né? Tenho buscado algumas parcerias com escolas e, assim, isso tem me tirado um pouco, tem me feito respirar. O ano passado fui em escolas particulares da minha cidade, porque o Rui trouxe uma questão dos livros didáticos, né? No passado, a gente vendeu muitos livros didáticos e era uma saída, uma válvula muito boa. Hoje não vende mais, porque as escolas lá de minha cidade têm muito pego sistemas de ensino, ou elas próprias vendem os livros didáticos, que é uma outra questão que as editoras também, eu acho que elas, de certa forma, né, dificultam nossas vidas, porque elas estão vendendo diretamente nas escolas com o mesmo desconto que dão para o livreiro. As escolas ficam, para elas é bom, elas na matrícula, já fazem a matrícula, o material escolar já tem uma taxa, e os livros também, elas vendem. Por quê? Por que elas vão mandar comprar na minha livraria e elas vão perder esse desconto tão bom? Então, eu tenho buscado parceria com os livros paradidáticos, né? Preparei uma carta aberta, fui, conversei com as escolas, e aí surtiu alguns efeitos. Fechei uma parceria com as 3 escolas, e aí foi evento, os alunos foram até a minha livraria, consegui fazer uma venda boa, mas está muito difícil, né? Então, a questão que eu trouxe, e aí vocês já começaram a responder, mas foi muito mais dividir angústias e conhecer outros livreiros, e eu gostaria, apesar de ser muito pequenininha, mas se eu pudesse participar de um grupo de livreiros como essa, seria muito bom para estar, porque eu busco saber, com o meu distribuidor em Salvador, a LDM, ninguém sabe dizer nada. Entrei em contato aqui com o Uriel, que é da Martim Claret, ele, Tati, mas é isso mesmo, olha, eu vendo para a Amazon com o mesmo desconto para você. Então, eu estava muito perdida. Aí eu fico muito ouvindo Publish News, e aí é onde me alimenta de informações do que está acontecendo nesse mercado, né? E eu sei da importância. Eu estou numa cidade pequena e eu tenho uma venda considerável, porque as pessoas dizem assim, o brasileiro não lê, o pessoal não lê. Mas tem um público leitor, sim. Eu vendo diariamente livros assim dos temas mais diversos, né? Eu vejo quanto que ter essa livraria lá formou leitor, aquilo que a Solange falou tão bem, assim, a ida, o toque, a conversa, a pessoa leva, a pessoa dá presente, né? Eu tenho um espaço infantil também bastante gostoso. Então, eu sei de causa, como mãe, professora e livreiro, quanto que é importante ter uma livraria numa cidade.
Então, quantas mais Mona Lisas com Z ou com S que tivessem espalhados aí, o quanto que a gente teria de mais leitores, né? Na nossa cidade, no nosso Brasil. Então, assim, a minha questão é essa, né? Como brigar, que não dá para brigar, mas como lidar com essa concorrência. Eu não queria usar o termo desleal, mas desigual ao extremo, né? E também em relação às editoras, assim, existe algum caminho, que eu possa chegar às editoras para poder estar comprando diretamente com elas, né? Existe alguma forma de fazer com que essas editoras não vendam direto para as escolas, onde seria o meu nicho maior, ou é só aceitar mesmo e, enfim, é isso. Bom dia. Desculpa, seu nome é Tatiana. Tatiana, você devia estar aqui com a gente, na verdade, porque esse teu depoimento resume tudo aquilo que a gente está falando aqui. Eu diria que a tua situação ainda é pior por conta dos custos de transporte, da localização, dos descontos que você recebe, da dificuldade, pelo menos, de estar comprando diretamente dos editores. Veja, eu só quero deixar aqui, em primeiro lugar, registrado que esse teu problema é o problema de todas as empresas, livrarias pequenas, médias e grandes, livrarias físicas e livrarias online, que vivem única e exclusivamente da venda do livro. É importante que você saiba, que todos aqui saibam, que assim, isso não é um problema do pequeno livreiro da Bahia, ou do pequeno livreiro que está num bairro mais afastado do centro de São Paulo. Não, isso é um problema que a Travessa enfrenta, que a Martins Fontes enfrenta, que a Leitura enfrenta, que a Dois Pontos enfrenta, e eu estou citando aqui a Dois Pontos, porque é uma livraria hoje virtual, não é uma livraria física. Ou seja, qualquer empresa hoje que vive única e exclusivamente do livro enfrenta esse problema, entendeu? Como é que a gente vai pagar as nossas contas? Eu garanto para você o seguinte, se você comprar com 30 e vender com 20, você fecha as portas muito rapidamente. Você só tá com as portas abertas porque, pelo que eu estou entendendo, entra dinheiro por outros caminhos, mas não vai ser através da livraria. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. E a gente está lutando para que o Brasil tenha uma lei que não permita que nenhuma livraria, não é a Amazon, que nenhuma livraria venda os lançamentos com desconto superior, no caso da lei brasileira, 10%. No caso da França, no caso da lei brasileira, para aqueles que não conhecem, a lei, que é um projeto de lei, na verdade, ela não foi aprovada ainda, ela estabelece que os lançamentos, no período de 12 meses, não podem ser vendidos com descontos superiores a 10%. Na França, são 24 meses, são 2 anos, e o desconto máximo é 5%. Porque, veja, eu, mais uma vez, tenho estado com o Rui semanalmente, aliás, um privilégio, uma alegria. Nós temos falado muito isso. Nós trabalhamos numa indústria de tostões. É uma indústria que realmente não permite gastos a mais, as margens são super pequenas, então, um desconto de 5%, eu tenho falado isso há muito tempo. Se eu, na nossa livraria, daqui da Paulista, vender todos os nossos livros que nós temos lá, com 10% de desconto, 10% de desconto, todos, nós fechamos as portas, porque nós não temos margem para que permita isso. Eu não conseguiria pagar os salários que eu pago, eu não conseguiria pagar os custos. Então, assim, essa é a nossa luta. Está conversando com as editoras, está conversando com as universidades, sabe? A gente tem que se preocupar, para além do que o James Downs se preocupa, que é atender bem os seus clientes, e ter uma boa exposição dos livros, e ter uma boa curadoria, a gente tem que se preocupar com tudo isso. De fato, não é simples. Agora, em relação às editoras, só uma rápida resposta, você não tem outro caminho, você vai ter que negociar com cada uma delas, sabe? Uma vez que você não... ou está tentando não comprar diretamente com o distribuidor,
e eu estou vendo aqui agora o Paulo Vitor, que é um excelente distribuidor, você tem que ir lá conversar com ele, da inovação, e faz um excelente trabalho, mas se você quiser negociar diretamente com as editoras, você não vai ter outro caminho a não ser conversar com cada uma delas. A Companhia das Letras já te deu uma posição. Compre com o Paulo Vitor, que vai te dar um desconto maior, sabe? É isso é o que eu posso te dar como conselho. Bem, eu também sofro, né, dessa situação, porque eu hoje estou trazendo praticamente tudo consignado de distribuidora. Eu estou ainda em fase de negociação, de dívida da antiga livraria. Então, para a gente, assim, está numa fase bem difícil ainda. E nós nem atingimos ainda nessa nova livraria o ponto de equilíbrio. Estamos há 5 meses, então a gente teve gastos de mudança. Então, estou no mesmo pé que você. Só que, assim, eu não dou desconto. Não dou desconto. E, antigamente, eu ficava tentando justificar. Agora, eu olho para a cliente e falo assim, eu te entendo. Não tem mais o que fazer. Assim, era muito desgastante estar explicando para a pessoa toda essa situação. Eu acho que o que eu estou fazendo, né, na minha livraria é agregando valor. Fazendo aquilo. Eu estou deixando ela o mais bela possível em termos de produtos diferenciados. Então, eu estou com um espaço bem aconchegante, a gente atende da melhor forma possível. Nós tivemos aí o cliente oculto, né, na Vila Hélio, nós fomos os melhores avaliados em termos de atendimento, e a gente só faz isso, a gente está mostrando que a gente está trazendo produtos de qualidade, e que, assim, eu não consigo dar desconto. Então, eu posso, assim, olha, eu posso te dar um café, eu posso te dar isso, eu coloco um outro produto que eu tenho uma margem, de repente, é um presente, a pessoa embrulha para presente. Então, eu tenho feito isso, porque hoje não adianta, por mais que a gente explique, teve uma pessoa que entrou lá, que é de um resort, que o preço da diária é altamente caro, e ela perguntou para mim, nossa, mas por que você está vendendo esse livro, né, com esse preço? E eu só olhei para ela e falei, tá, eu te entendo, porque ela está num resort que ela sabe que é o mais caro da região, né? Então, ou seja, não tem muito o que explicar, a pessoa tem que entender que ela está num espaço diferenciado, e essa cultura, infelizmente, a gente se desgasta muito para tentar fazer. Essa é a minha dica. Não sei se vai valer a pena para você ou não. Rui, antes de você falar, excelente dica. Não dê desconto, mesmo. E o Rui certamente vai concordar com isso. Com certeza. É muito importante a gente ter a noção disso, né? O mercado fala tudo isso. Preço de capa, né? O preço de capa. O que é o preço de capa? O editor, ele faz a conta de todos que precisam ser remunerados para que esse livro exista. Então, você tem o autor, você tem o capista, você tem o tradutor, você tem o revisor, você tem a gráfica, você tem o papel e você tem o revendedor, o varejista, o livreiro, né? Quando entra, se você coloca assim essa lista de remunerações necessárias, aí você pega a parte lá do varejista e corta, aí fala, não, eu vou pegar um atalho aqui, corta aqui, varejista. O que você está fazendo? Você está fechando as livrarias. Ponto. Né? Aí você fala, bom, então, tá tudo bem, nós somos um país diferente, a gente não precisa de livrarias, os livros eles vão ser amados e vão ser procurados de qualquer maneira. Não é verdade. Né? O livro é o transmissor da cultura, né? É a melhor ferramenta de transmissão cultural. Então, ela é cultura. Cultura é cultivo, né? Então, se hoje você entra numa loja online qualquer para comprar um livro, é porque você deseja aquele livro, né? Você tem aquele produto como uma coisa que você deseja, né? Qual é o papel das livrarias no mundo todo? É esse encontro do livro
com o leitor, né? As livrarias transformam o livro, por todos esses motivos que o Daunt falou tão bem, né, do ambiente, do atendimento e tudo, transforma o livro nesse objeto de desejo, né? Na medida que você não tenha mais demanda pelo livro, desejo pelo livro, a própria Amazon vai virar as costas e vai falar assim, vamos esculhambar outro mercado, porque esse aqui a gente já demos o cabo dele, né? Então, assim, é muito importante responsabilidade, né? Por isso que eu falei anteriormente, assim, para além... Porque determinadas coisas, o que você vai fazer contra isso? Nada não, você tem que ter uma lei, porque senão não há como você lutar com um predador desse nível, né? Você tem que ter uma lei. Mas, enquanto a lei não vem, e sempre, né, antes e depois da lei, é preciso juízo no mercado, né? É preciso que as entidades envolvidas com o comércio do livro tenham responsabilidade, né? Não vamos ceder, né? A gente vai permitir que isso aconteça. Eu vou porque a universidade lá vai fazer uma feira e quer não, aqui nós vamos vender os livros com 50% de desconto, ou seja, aqui a gente não está preocupado com as livrarias. Nós vamos fazer uma feira aqui, o editor fala assim, então tá bom, então toma aqui, forneço para você. Não, tem que ter uma reação qualquer, né? Quando uma escola fala, não, eu não vou... vocês não precisam ir à livraria, né? Que é a anti-educação, né? Você não precisa ir na livraria, você não precisa ensinar o seu filho a amar os livros, a frequentar os livros, a descobrir novas coisas. Eu vou vender diretamente aqui na escola, uma ligação direta entre a escola e o aluno, não passa pela livraria. Quando a editora concorda em fazer isso, não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia quando você pensa nesse universo que um país que pretende subir o nível da sua educação, subir o nível cultural da sua população, deveria pensar, né? Se a gente não quer ser um país que cresça nesse sentido, continuemos, né? Mas, se não, precisamos tomar juízo, nós do mercado. Vamos aproveitar o tempinho que nos resta. Tem mais uma pergunta, né? Mais duas perguntas. Vamos fazer, então? A gente tenta responder de uma forma mais sucinta. Eu até queria fazer o outro lado aqui, né? Eu tenho uma pequena... Eu administro pequenas editoras. Nosso volume anual de vendas entre 5 mil e 8 mil livros. Há 9 anos a gente está no mercado e... para a gente é muito difícil fazer toda essa prospecção, a estrutura é muito enxuta, né? E muito por um esforço meu, uma facilidade talvez, eu fui abrindo portas, como na Travessa, né? Como em várias livrarias bacanas, como a Martins Fontes também. Mas eu tenho certeza que existe a dificuldade para as editoras de estarem nesses locais, né? Eu ouço vocês comentarem, e eu ouço com muita alegria até, que vocês têm formado grupos, né? E eu vi também uma iniciativa ali da Grande Livraria, quer dizer, muitas delas ali eu não estou. E tenho certeza, editoras que começam minimamente com um pensamento ético, né, com um trabalho correto, a gente quer fazer esse caminho tradicional, sabe? Até porque, quando você experimenta a Amazon, você não é tratado de forma tão carinhosa e tão atenciosa como a gente é tratado dentro das equipes, como da Travessa e como da Martins Fontes, né? Então, tantas outras livrarias que sempre a gente acaba estabelecendo uma relação. Então, o que eu queria mesmo confirmar com vocês, essa iniciativa de vocês se unirem possibilita para a gente, as pequenas editoras, maior acesso a esse conjunto de livrarias, porque
O legal para nós é isso, sinceramente, é estar em mais livrarias e deixar de ficar fazendo iniciativas onde para a gente custa muito, né? E queremos mesmo estar nas livrarias, né? E quais são essas aberturas que vocês estão fazendo, as iniciativas para acolher essas pequenas editoras, que são muitas, que estão aí no mercado, para aceitarem elas, né, e estarem trabalhando juntos? Bom, em primeiro lugar, uma informação, esse stand, a Grande Livraria, ele é, na verdade, uma consequência direta desses nossos encontros. Na verdade, as livrarias que estão lá são, na sua grande maioria, livrarias que fazem parte desses encontros semanais que a gente tem tido, e a gente está muito feliz com esse projeto, porque ele, acima de tudo, ele sinaliza, a importância da livraria física e a importância de nós, todos livreiros, estarmos juntos, fazendo o nosso trabalho. Quanto mais unidos nós estivermos, mais fortes, certamente, nós estaremos. Então, você citou agora o stand tem a ver com ele tem diretamente uma consequência desses encontros. Veja, eu só posso responder pela minha livraria, cada livraria tem a sua política, é bom lembrar, é importante lembrar que uma livraria, e isso vale para o mundo todo, não consegue expor tudo aquilo que se produz, quer dizer, há um limite físico daquilo que a livraria pode estar expondo. O James Daunt fala sobre isso, né? Quer dizer, cabe ao livreiro conhecer o seu mercado, conhecer a sua região e fazer a escolha daquilo que efetivamente as pessoas estão procurando. No caso da Martins Fontes, da Avenida Paulista, nós temos feito um grande esforço para ir muito além do óbvio, do best-seller, do livro mais comercial, do lançamento, e nós trabalhamos com muitas editoras independentes, pequenas, trabalhamos muitas vezes diretamente com o próprio autor, mas eu reconheço que não é simples, não é fácil, e não são todas as livrarias que conseguem fazer isso. Então, a minha recomendação, como eu recomendei anteriormente, vai ter que falar diretamente com cada uma das editoras, não tem outro caminho. Aqui também é a mesma coisa, você vai ter que pacientemente conversar com todas as livrarias, com algumas você vai conseguir um resultado, com outras não, faz parte do trabalho, né? Bem, eu, como uma livraria independente, vou ficar muito feliz com a sua visita, a gente pode marcar depois. Como Nobel, a gente não podia fazer isso, né? A gente tinha aí a homologação feita pela Central de Franquias, então talvez você caia nesse critério para algumas livrarias. Mas, olha, tudo é questão de realmente você encantar. Porque, às vezes, as pessoas chegam para oferecer para a gente um novo produto e não tem esse encantamento. Eu acho que, hoje em dia, você ter um bom produto de marketing digital para poder falar assim, olha, a gente tem aí, de repente, né, um enxovalzinho com esses principais livros, saber qual é a sua curva A, né? Então, quais são os livros que realmente mais vendidos, porque às vezes a gente não quer pegar 15, 20 livros, a gente quer pegar 1 ou 2 para sentir como que é lidar com essa nova editora ou com esse novo fornecedor. Então, eu acho assim, tudo é uma questão de como você vai conversar com cada um. Eu sei que tem livreiro que é mais fechado, que não atende, mas, de repente, chega nesse funcionário que é uma pessoa que vai levar para essa pessoa, sabe? Que é o livreiro. É tudo uma questãozinha de encantamento mesmo. Eu acho que essa é a minha opinião aí de uma pequena livraria. Aí você veja, né, como a gente fez aqui. Se você mandar um e-mail para o James Daunt, ele responde, né? Não é, Ricardo? Então, pode a chance de entrar. Desculpa a brincadeira, eu só queria salientar para a gente agora partir para uma última pergunta e fechar, que estamos ali com o tempo muito em cima. Quem vai falar? Sou eu. Oi, eu sou a Camila, eu sou da Livraria e Café do Arco da Velha, de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É minha primeira vez na Bienal, eu estou muito feliz.
Na verdade, a minha pergunta, né, várias já foram respondidas. Eu só queria dizer para a Tati, que já, né, virou minha amiga, que sim, pode xingar a Amazon nos stories. A gente sempre faz isso no Instagram da livraria e faz um sucesso, porque a gente aposta muito na humanidade e em fazer essa educação com os leitores, com os clientes, explicar o nosso lado da história e por que que o livro na nossa loja custa R$ 49,90 e na Amazon custa R$17. E a gente já deixa uma pilha do Contra a Amazon da Editora Elefante na frente do caixa e a gente já vai fazendo a doutrinação. Nossa senha da Wi-Fi é Contra a Amazon, a gente não perde nenhuma chance, tá? Mas... Vocês estão no bom caminho. Isso aí. E eu entendo que a questão, por exemplo, eu já passei bilhetinho aqui para ela com contato de distribuidora, que dá um pouquinho mais do que 30%, e a gente sai justamente tentando encantar e levando com bom humor, porque não é fácil. E eu gostaria de tentar entender, porque é minha primeira vez em São Paulo também, e eu estou fazendo um turismo pelas livrarias, né? E eu estive na Martins Fontes, da Paulista, e a minha pergunta é mais como é que funciona o saldão da Martins Fontes? Porque, sim, a gente fala, né, do desconto, do preço de capa, a gente oferece desconto para professor, para estudante, a gente vê o que faz. Como é que as grandes livrarias, porque vocês são grandes livrarias, conseguem repassar esse desconto? Que eu vi descontos, eu vi lançamentos com descontos, comprei, inclusive, e só mesmo essa dúvida que fica na minha mente. Obrigada, gente. Obrigado pela pergunta, essa pergunta é ótima. Mas eu vou te interromper. Eu vou atropelar o seguinte. Eu tenho que agradecer você por fazer essa pergunta, porque eu tenho muita curiosidade também disso. Mas isso é uma coisa, e com certeza o Alexandre vai dizer alguma coisa interessante para a gente, mas é impressionante isso, né? Assim, um pouco, a falácia da Amazon também. Porque assim, não é que na Amazon os livros são mais baratos. A Amazon, eles têm promoções. Assim como eles têm promoções, a Travessa tem promoções. A Martins Fontes é brilhante nas promoções que ela faz, ela tem aquele andar de promoções. Então, não fica um pouco essa falácia, assim, na Amazon é sempre mais barato. Não. Inclusive, assim, a lei do preço também não é uma lei que proíbe o desconto, absolutamente. A lei do preço é uma lei que vem estabelecer que o preço de capa das novidades do período, no caso do Brasil, do período de um ano, seja respeitado o preço de capa. Como disse o Diderot lá em 1700 e tal, a emissão do best-seller, né, essa maravilhosa ferramenta que é o best-seller, ou seja, o livro que vende muito, financiar toda aquela miríade de livros que vende um a cada 3 anos, enfim. Né? Mas é importante que tudo isso exista. Então, é uma falácia que a Amazon seja mais barato. A Martins Fontes é muito mais barato que a Amazon. Passo a palavra. Rui, nem sempre. Infelizmente, a Amazon vende... Se isso que você acabou de dizer fosse realmente verdade, tudo que nós falamos aqui sobre essa preocupação que nós temos, definitivamente não existiria, né? Eu sei exatamente o que você está dizendo, e eu acho que é muito importante o que o Rui acabou de dizer. Nós, livreiros, há pouco você falou, não dou desconto, e eu falei assim, esse é o conselho correto. E falei também que se nós dessemos 10% de desconto em todos os livros que nós vendemos, nós fecharíamos as portas. Tudo isso está valendo, tudo isso é verdade. Nós precisamos garantir as nossas margens, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não pode passar para o consumidor que, na livraria física, ele não pode encontrar descontos. Ele pode, sim, encontrar descontos, e ele vai encontrar descontos, e é exatamente isso que o Rui está dizendo, e eu concordo. E é o que você, por exemplo, viu no nosso andar hoje de Saldão. Aliás, dando um pouquinho mais de detalhes sobre aquele projeto, aquele andar era um auditório da livraria,
auditório que nós já temos há alguns anos, e, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que seria legal, de vez em quando, fazer um saldão, e o saldão começou, para ser bem sincero, como todo saldão, a sobra daquilo que havia dentro da livraria e tal, que a gente entendia que podia estar queimando, livros importados e tal. A verdade é que o saldão passou a ser muito importante para nós, a ser um sucesso, mas era uma coisa que acontecia 2 vezes por ano. Nós fechávamos o auditório e, durante 15 dias, fazíamos um saldão. Bom, vem a pandemia não só obriga a livraria a fechar as portas, mas, acima de tudo, mais para frente, proíbe o que está acontecendo aqui agora. Quer dizer, o auditório não podia acontecer, e nós tínhamos aquele espaço ali, um espaço em plena Avenida Paulista, um espaço importante, caro. O que a gente faz com esse espaço? E resolvemos fazer, então, um saldão, que virou um saldão permanente. O que eu tenho falado hoje é que aquilo ali hoje é quase como uma segunda livraria, e ela é tratada dessa maneira. Inclusive, é um caixa diferente. Nós temos um caixa lá embaixo e um caixa lá em cima. Na livraria principal, vamos colocar dessa maneira, a nossa política é uma política de preços muito rigorosa. De fato, se a gente der 10% de desconto em tudo, a gente fecha as portas. Ali, nós fazemos negociações pontuais com as editoras, porque todos nós sabemos que toda editora tem livros que não funcionaram tão bem, livros que não venderam tão bem, e são livros excelentes, livros ótimos, mas que, por várias razões, acabaram não vendendo. Então, nós temos feito acordos com essas editoras, comprando com um desconto especial, que é um desconto maior do que aquele desconto que nós normalmente temos na nossa livraria, e repassando esse desconto para o consumidor, estabelecendo uma margem, e aqui eu posso, Rui, te dar com precisão aqui essa informação, de 40%. Quer dizer, nós não vendemos nada ali com desconto, com raríssimas exceções, pode ter uma exceção, sim, com margens inferiores a 40%. É importante dizer, porque muita gente faz uma conta de matemática torta, né? A pessoa fala assim, se eu recebo 70% de desconto e dou 50% de desconto, para ficar com números bem altos, eu tenho uma margem de 20%. Não é verdade. Para quem entende de matemática sabe que não é isso, né? Então, eu estou falando de 40% mesmo de margem, né? Não é essa conta diminui um valor pelo outro. Então, é isso. É uma coisa que se explica dessa maneira, ou seja, é rentável e as pessoas que... Nós, de alguma maneira, fazemos ali o que a Amazon faz, como eu falei aqui, do boi de piranha. Quer dizer, aquele saldão atrai um número de pessoas para dentro da loja que acabam comprando outros livros sem desconto. Então, isso tem sido... Eu tenho defendido, na verdade, já tive essa conversa com o Rui, e defendido para todos os nossos colegas livreiros, que eu acho importante esse trabalho. Agora, não toda livraria tem espaço para fazer isso, né? Ou interesse, eventualmente, de estar fazendo. Mas eu recomendo, para nós, pelo menos, tem sido uma coisa muito positiva.